Olá! Nesta videoaula trabalharemos com desenho de detalhe e desenho de conjunto. Para isso, vamos exercitar conteúdo de rebites e trabalharemos também, logo depois, no exercício de rebites, exemplificando a teoria exposta. Eu sou Maurício Moreira e Silva Bernardes, professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da URGS. Examinemos o seguinte contexto. Este é um pavilhão de logística, situado em Porto Seco, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As fotos foram tiradas por mim durante a execução dessa obra. Vocês conseguem ver nessa parte superior um pavilhão de logística. Ele ainda está aguardando a colocação do piso industrial, mas você percebe pelas dimensões vou chamar dessa peça, dessa construção, desse empreendimento, existem diversos componentes que formam todo o conjunto desse projeto. Vamos exemplificar a questão deste pilar metálico. Olha, esse pilar metálico, antes da construção, ele está exatamente posicionado nessa foto aqui. E se eu quiser, eu posso ainda dar um detalhe do encontro desse pilar com um bloco da fundação que vai sustentar esse pilar. Eu ainda poderia dar mais um detalhe, como se estivesse dando um zoom nessa conexão que foi feito com parafusos argamassados e unidos com a armadura do bloco da fundação. Então, para você ter uma ampla compreensão da peça, muitas vezes é importante que a gente lance mão de um desenho de conjunto que ali eu vou representar aspectos de montagem da peça. Então, a pessoa vai entender como a peça está montada em si. E eu também posso trabalhar com a questão de especificações das partes, onde o desenho de conjunto, exatamente pelas próprias dimensões da representação gráfica, não é possível a gente mostrar, por exemplo, um detalhamento de cotas para até facilitar a manufatura, a fabricação ou a própria construção. Então, o desenho de conjunto ele mostra a máquina ou a estrutura montada com todas as peças individuais em suas posições funcionais. Já o desenho de detalhe, ele mostra as informações necessárias para manufaturar a peça. Nesse caso, aí é que tem a questão. No desenho de detalhe, nós vamos ter uma representação inequívoca e detalhada das cotas que compõem a peça, onde, num desenho de conjunto, nem sempre isso vai ser possível. Nessa perspectiva, nós apresentamos essa é uma perspectiva explodida, não é uma perspectiva isométrica explodida, é muito próxima a ela, a gente percebe exatamente pelo posicionamento dos eixos. Às vezes a gente pode lançar mão de uma perspectiva explodida para mostrar como é que a peça funciona montada, como é que ela deve ser montada. Uma empresa que trabalha muito bem com isso, só que ela acaba não apresentando cotas no seu dimensionamento e na sua apresentação gráfica, é a IKEA. Acho que vocês devem conhecer essa empresa. Eu coloquei alguns manuais de produtos da IKEA no Moodle para que vocês observem. E nesses manuais vocês vão verificar que toda a representação, toda a linguagem é feita através de desenhos e a maioria deles através de perspectivas mostrando a montagem dos componentes, onde o próprio consumidor que compra uma mesa, por exemplo, ou uma cama, ele é capaz de fazer a montagem desse produto tranquilamente apenas olhando toda a representação gráfica esquematizada da montagem. Mais adiante ainda, nesta aula, trabalharemos com a folha H3 que está no Moodle. Então, vocês podem baixar essa folha na área de exercícios propostos da disciplina. Salve ela com seu nome, dê um download, salve ela com seu nome para a gente poder trabalhar. Essa folha ela é bastante rica em informações. Veja que acima da legenda existe aqui, sim, agora uma perspectiva isométrica explodida.
Maiores detalhes sobre essas outras peças aqui, eu falo durante o exercício. Mas de qualquer forma, se você der uma olhada para esse caso aqui, esse é um caso de eu tenho uma representação do conjunto da montagem da base de um pilar, que isso aqui é um pilar metálico similar, não é igual àquele pilar metálico que eu mostrei para vocês na foto, mas é, né, um pilar metálico onde eu tenho diversas chapas, perfis em L que são conectados através de uniões, né, de elementos de fixação, que nesse caso são rebites, que a gente vai explorar daqui a pouquinho. E aí, se você perceber na folha H3, todos esses elementos da perspectiva, eles foram representados, cotados. Então, o que eu tenho aqui é um bom exemplo de um desenho de conjunto que mostra o conjunto de todos esses componentes, como é que eles são montados, e ao mesmo tempo ele mostra os detalhes de cada componente desse conjunto. Então, nesse caso, nessa perspectiva em si, eu tenho um bom exemplo de um desenho de detalhe com desenho de conjunto também no mesmo elemento. Então, eu posso mostrar, por exemplo, ou dar um zoom nesse caso em uma chapa como essa e mostrar para vocês que eu tenho todas as cotas suficientes para entender o dimensionamento, o formato da peça. Nessa folha H3, a gente vai trabalhar com rebites. O que são rebites? São hastes cilíndricas de aço ou de ferro forjado com cabeças em uma das extremidades. Muitas vezes são colocados nos furos com metal aquecido ao rubro, de modo que a outra extremidade possa ser executada por pressão ou martelamento. Eu coloquei 2 vídeos sobre a execução de rebites. Eu achei muito interessantes os vídeos. Se vocês tiverem um tempinho, eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque exatamente mostra essa questão do aquecimento do metal, ele ficando incandescente e sendo posicionado nos furos de duas chapas metálicas, sendo uma das cabeças sendo moldada com um martelamento mecânico. Então aqui a gente tem alguns exemplos de rebites, tem diversos tipos, diversos formatos, diversos tamanhos, diferentes tipos de cabeças também. Eles são usados na execução de uniões de caráter permanentes, né, feitas com chapas ou perfis laminados. Então o caráter é permanente e a gente não vai conseguir desconectar as peças depois de montadas sem quebrá-las, sem detoná-las. Não tem como, não é como um parafuso que eu posso desatarrachar e separar as peças. Rebites não, vão gerar uma união permanente. Para a realização desses furos, eles são puncionados, eles são furados, né? Ou puncionados e alargados também. Claro que o diâmetro do furo tem que ser maior do que o corpo do rebite, senão ele não vai entrar, né? E no momento que ele entra, e aí quando vamos forjar a segunda cabeça, nesse caso, ele se expande, e aí nesse caso ele vai criar essa união rígida. Então, para serem colocados nos furos, em geral, os rebites eles são aquecidos ao rubro, e durante a inserção, uma barra de encosto com a depressão na forma da cabeça é colocada junto à cabeça para que seja então moldada a segunda cabeça. E a máquina de rebitar ela é utilizada para forçar o rebite para formar a cabeça cravada no caso. Rebites grandes, né? Rebites grandes eles são geralmente utilizados em trabalhos estruturais de pontes, edifícios, embarcações e na construção também de caldeiras. Aqui a gente tem os componentes do rebite, vocês podem perceber que na primeira figura ele tem uma cabeça redonda, o outro ele tem uma cabeça escareada. Você percebe inclusive até as próprias cotas, né, que demonstram o K, ali é o tamanho da cabeça, o L, o tamanho do corpo, o D pequeno, o diâmetro do corpo do rebite, o D grande, o diâmetro da cabeça, e se ele é escareado tem que se mostrar também qual é essa angulação. A NBR 9580, ele apresenta diversos tipos de rebites, alguns exemplos aqui que eu posso falar para vocês, que eu posso mostrar, pelo tempo eu não posso me detalhar muito nisso, mas a gente pode ter aqui rebite com cabeça redonda, rebite com cabeça baulada, outros exemplos aqui, rebites com cabeça boleada, rebite com cabeça escareada e assim respectivamente.
Para rebitagem manual e mecânica, a gente tem, para rebitagem manual e mecânica, aqui a gente está mostrando o caso da manual, feita por martelamento. A outra aqui a gente está, que é exatamente um martelete hidráulico, para a gente exatamente moldar a segunda cabeça. Nos 2 vídeos que eu coloquei no YouTube, vocês podem perceber também outro tipo de martelete, onde os operários estão forjando a segunda cabeça do rebite. A norma brasileira que trabalha com isso é a 14.611 e é rebites em estruturas metálicas. Nesse caso, a norma ela coloca símbolos exatamente para furos e para o parafuso ou rebite em si. Então, a mesma norma vai servir tanto para parafuso como para rebite, só que o projeto vai precisar fazer indicação se é uma coisa ou se é outra. E aí a gente mostra, por exemplo, se é um furo, né? Se é um furo, qual é a representação dele executado na oficina, ou se ele é executado no campo, né? Qual o símbolo do furo que vai receber o rebite ou o parafuso em si, né? Agora, se é um símbolo do parafuso rebite, a gente tem montado na oficina, escareado no próprio lado, né? Escareado escareado no lado próximo. Você perceba que é até o mesmo, né? É até o mesmo, para efeitos até de simplificação. Quando a gente tem 2 peças, uma do lado da outra, quando você tem peças uma do lado da outra, né? Como é que a gente mostra? Veja que a gente não mostra o furo das peças por linha tracejada, né? Imaginando que isso aqui é uma peça, aqui é uma outra peça. A gente não vai mostrar. Aqui tem os vários exemplos, símbolo para parafuso ou rebite para montar no furo, né? Símbolo de rebite para montar em furo escareado nos 2 lados, e assim respectivamente. Se é montado na oficina, montado no campo, furado e montado no campo. Aqui tem exemplos que vão orientar a montagem das peças em si. Só que, tomando como exemplo esse caso montado na oficina não escareado, ou como todos os outros, vocês vejam, não vai ter em linha tracejada o quê? O contorno aparente interno, desses furos das peças. Mas será necessário uma indicação de um pequeno tracinho do lado, ou dependendo se é montado em campo, se é furado e montado no campo, se é escareado, eles vão ter uma representação gráfica específica. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação. Exatamente, dependendo do tipo, claro, eu tenho que mostrar os eixos, né? Aqui o furo onde ele entra, obviamente a gente vai ter que mostrar esse furo também. E nas laterais, olha o eixo e mais os tracinhos laterais. Aqui tem um perfil, aqui tem outro perfil, né? Então é assim, se eu estou vendo, se a minha vista permite que eu, vamos dizer assim, visualize, entre aspas, tá? Aqui, visualizasse o corpo, eu só representaria o eixo e os tracinhos, dependendo do tipo de rebite e o tipo da cabeça, obviamente. Se eu consigo ver apenas a cabeça, quer dizer, eu estou olhando de cima, no sentido transversal, então tenho que ver qual o símbolo próprio, mas tem que ser representado o furo, e aí eu coloco a representação específica. Vamos exercitar, então, esse conteúdo de desenho de detalhe e desenho em conjunto. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida com relação a essa parte teórica, por favor, entrem em contato comigo durante a aula síncrona ou me enviem simplesmente um e-mail que a gente tenta resolver essas questões aí de vocês. Bom estudo para todos!